Algo que também pode acontecer com sistemas é a troca de sistemas, trocar uma coisa pela outra. Eu estou sentindo alguma coisa em um sistema e eu expresso em outra, ou eu mudo completamente a situação para tentar explicar algo. O que a gente tem de exemplo disso? Uma coisa confortável. Confortável remete ao sinestésico, né? O sentimento, sentir alguma coisa. Eu posso trocar por outro sinestésico, confortável como um cobertor macio. Aí eu associo uma sensação do cobertor macio com a sensação desse local onde eu esteja ou dessa situação, como um cobertor macio. Essa situação pode ser confortável, como um local bem decorado. Imagina, esse é o visual. Eu estou linkando um lugar que eu conheço, que é bem decorado, ou que eu gosto muito de uma bela decoração no lugar, e eu estou dizendo que esse lugar é confortável como um lugar bem decorado. E ele não precisa necessariamente ser um lugar e ser bem decorado, certo? Confortável como o nome da minha mãe. Quando eu escuto o nome da minha mãe, eu tenho um sentimento tão bom e estar nesse lugar me remete ao mesmo sentimento de quando eu escuto o nome da minha mãe. Então, é um sentimento ligado ao sistema auditivo. Consegue perceber? Mais alguns exemplos. Desconfortável, também sinestésico, um lugar ruim, desconfortável. O que pode ser? Desconfortável como um quadro de arte abstrata. Se você gosta muito de arte abstrata, não vai fazer sentido para você. Mas algumas pessoas vão olhar um quadro e não vão conseguir compreender o que significa aquilo e vão ter uma sensação muito ruim de não compreender alguma coisa. Ficar deslocado, fora do lugar, sabe? Pensando, aquilo não é para mim. Isso que é o quadro de arte abstrata no sistema visual. Como um quadro de arte abstrata. Algo que eu não entendo, algo estranho, agressivo para os meus olhos, talvez. Desconfortável com uma blusa apertada. Trocamos pelo sinestésico também. Essa situação está me deixando mal, como se eu estivesse usando uma blusa muito apertada. Nós trocamos um pelo outro. Isso é desconfortável como um violino desafinado. Sabe quando você está escutando alguma coisa que dói dentro do ouvido? É como se eu tivesse nessa situação, a situação desconfortável. Como se tivesse um violino tocando na minha cabeça e eu não consigo me concentrar direito porque tem uma coisa doendo dentro dos meus ouvidos. Consegue perceber? E as pessoas, elas têm formas de expressar a mesma coisa de formas diferentes. Então, preste atenção nisso aqui. Eu acho. As pessoas chegam para você e falam, eu acho. Só que ela pode não falar eu acho, ela pode fazer de um outro jeito. E dizer, eu vejo que... Tananana. O que significa eu vejo que? Que é uma pessoa que usa muito a parte visual, sistema visual. Se a pessoa, em vez de falar eu acho, ela diz algo me diz isso, ela usa mais o sistema auditivo, ou ela está usando o sistema auditivo neste momento. E se a pessoa fala eu tenho a impressão que isso, você está usando o sinestésico. Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente a cada uma dessas frases. Por isso, se nós soubermos qual que é o preferencial, onde essa pessoa se sente mais confortável, nós podemos evocar aquela situação,
Se nós trazemos uma imagem para algumas pessoas, é muito melhor do que trazemos algum áudio, algum barulho, som. Já para outras, é muito melhor um sentimento, uma emoção. Cada um tem a sua preferência. Nós não devemos falar que uma pessoa é auditiva ou é visual. As pessoas não são nada fechado, tá? Mas elas têm preferências. E essas preferências, se bem analisadas, elas podem nos ajudar muito a entender a outra pessoa e fazer exemplos ou nos comunicarmos de uma forma mais adequada, tá certo? E nós podemos usar muitas representações ao mesmo tempo, muitas mesmo. Eu queria ler para vocês um anúncio de um hotel. Olha o seguinte: aqui você se sentirá confortável como se estivesse na sua casa. Sinestésico, confortável lá deitado. Todos os quartos são decorados com pinturas de artesãos locais. Você já ativou o visual. Você está vendo o lugar agora. Então, o que era um simples anúncio ativou uma imagem dentro da sua cabeça. O som dos passarinhos está sempre presente nas manhãs. O auditivo. Se alguém te diz isso, você já começa a ouvir os passarinhos. Quando você poderá degustar nosso café da manhã com um queijo da fazenda local. Sentiu o gosto do queijo? Se você tem uma imaginação forte, você começa a sentir o gosto daquele café. Temos também um jardim onde as flores, visual, você imagina as flores, tem um perfume, o olfato, que fará você se sentir no paraíso. Sentimento de novo. Então, o que era um anúncio de um hotel dizendo fique aqui e pronto, é um anúncio que traz muitas informações e vão linkando para que você tenha um sentimento e esse sentimento faça você associar aquilo ao hotel, faça você associar prazer àquele hotel, mesmo sem ter estado lá, mesmo sem saber se aquilo é bom ou é ruim. Os anúncios em televisão, marketing em geral, sempre fazem isso. Eles querem te trazer um sentimento, alguma coisa pré-concebida dentro da sua mente e associar aquela marca a esse sentimento que você tem. Seja com uma situação, uma família tomando café da manhã, pode ser com uma pessoa famosa e aquela marca quer associar aquilo que você tem de valores que representam aquela pessoa para você, associar aquela marca. É muito importante que nós saibamos disso e possamos trabalhar isso, porque ilustrar a nossa vida, ilustrar a nossa comunicação, faz com que nós consigamos nos comunicar de forma muito mais adequada. Tá certo? Tenha sempre isso em mente.